Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor, que envolve um ambiente em que cada um de nós se encontra nesse momento, decorrente da nossa disposição em dedicarmos alguns minutos do nosso tempo para o estudo do Evangelho de Jesus e da nossa doutrina espírita, permaneça em nossos corações. É sempre motivo de grande alegria podermos contribuir com o desenvolvimento dos estudos programados para a noite de hoje, não obstante o ineditismo, pelo menos para mim, da forma como essa contribuição foi tornada possível. Mas, conscientes de que estamos vivenciando mudanças importantes durante o transcurso do processo de transição planetária pelo qual a nossa Terra está passando, temos de nos adaptar às demandas e às condições características desse processo, sempre com muita satisfação por podermos oferecer a nossa colaboração. O tema que nos cabe comentar na noite de hoje se encontra em O Livro dos Espíritos, mais precisamente nas perguntas 24 a 26. Essas perguntas estão incluídas na primeira parte do livro, aquela que trata das causas primárias, no seu capítulo 2º, que estuda os elementos gerais do universo, mais especificamente no grupo de perguntas referentes ao espírito e à matéria. Nas perguntas imediatamente anteriores deste mesmo capítulo, Kardec já tinha questionado os mentores espirituais quanto ao que ele convencionou chamar de conhecimento do princípio das coisas. E logo em sua primeira questão, quando pergunta se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, Kardec recebe uma resposta até certo ponto frustrante, quando os mentores, ao lhe responderem de forma negativa, afirmam que Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo. Mas essa aparente frustração logo foi dissipada quando, na pergunta seguinte, o codificador recebeu o esclarecimento de que essa incapacidade de conhecer o princípio das coisas não é definitiva, sendo, em verdade, apenas temporária, deixando de existir progressivamente à medida que o homem evolui. Nas palavras dos mentores espirituais, o véu se levanta aos olhos dos homens à medida em que eles se depuram, mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possuem. Ou seja, podemos afirmar que, pelo menos por enquanto, ainda vamos encontrar grandes dificuldades para compreender o princípio das coisas, mas tão logo alcancemos o necessário progresso espiritual, esse conhecimento nos será revelado. Kardec recebe ainda esclarecimentos importantes acerca do papel desempenhado pela ciência nesse processo de descobrimento do princípio das coisas, quando os orientadores espirituais lhe afirmam que a ciência foi dada aos homens para o seu adiantamento em todas as coisas. Fizemos questão de enfatizar esses conceitos iniciais, principalmente no que se refere à contribuição da ciência no árduo trabalho de revelação da origem das coisas, simplesmente pelo fato de que, para comentarmos as questões objeto de estudo da noite de hoje, vamos nos valer muito mais de argumentos científicos do que de argumentos doutrinários. E não há surpresa alguma nesse procedimento. Afinal, já aprendemos que a nossa doutrina espírita está assentada em 3 pilares, configurados na religião,
na filosofia e na ciência. E esses três pilares como que compõem um conjunto de características que melhor a representam em seu sentido mais amplo. De um modo geral, em nosso país, essa terra abençoada que acolheu a doutrina espírita com tanta fé e admiração, nos dedicamos muito mais ao seu aspecto religioso, o que não quer dizer que não possamos ou não devamos nos aventurar, ainda que esporadicamente, nos seus outros aspectos básicos, no caso, a filosofia e a ciência. Não podemos nos esquecer jamais de que a evolução do homem se dá sobre duplo aspecto, a evolução moral e a evolução intelectual. Esses dois aspectos são complementares entre si e permitem que o homem, através das suas experiências, das suas vivências, do seu aprendizado, a cada dia fique um pouquinho mais próximo do ser perfeito a que todos nós, sem exceção, estamos destinados a nos tornar. Afinal, não é também o Espiritismo que nos traz esse conceito perfeito que é a fé raciocinada, aliando ao pilar da crença a ferramenta excepcional que Deus nos legou e que nos distingue de todos os demais seres da criação, que é a nossa inteligência? Não é exatamente o conceito da fé raciocinada que melhor representa a aproximação entre a fé e a razão, ressaltado por Kardec em um comentário incluído no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando disse: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Mas vamos então tratar do nosso tema, lembrando as questões que Kardec propôs aos orientadores espirituais. Na verdade, ele já havia feito algumas perguntas com relação à matéria propriamente dita, chegando a perguntar se a definição de matéria, tal como concebida à época dos trabalhos da codificação, quando era considerada apenas como algo que tem extensão e é capaz de nos impressionar os sentidos, era correta, se essa definição era correta, era exata. Sua preocupação era plenamente justificável, uma vez que os mentores espirituais também já haviam lhe afirmado que a matéria é o instrumento de que o espírito se serve para a sua manifestação e sobre o qual exerce a sua ação. E a resposta dada pelos mentores espirituais foi, como sempre, primorosa, pois que lhe afirmaram que, do ponto de vista dos homens daqueles tempos, essa definição poderia sim ser considerada correta, exata, mas, na verdade, a matéria existe em estados que os homens ainda ignoravam. De fato, somente com o advento das grandes descobertas da ciência ocorridas no século XX, dentre as quais tem grande destaque a teoria da relatividade de Albert Einstein e a mecânica quântica, que deu origem ao que chamamos atualmente de física das partículas, promoveram uma mudança radical na física clássica e no próprio conceito de matéria. Hoje, já se entende que tudo o que existe no universo, incluindo a matéria, é constituído essencialmente de energia,
energia que se apresenta em diferentes estados. Conceito esse que, de certa forma, nos mostra a incrível visão do evangelista João, que na introdução do seu evangelho já nos apresentava, ainda que de forma figurada, um conceito similar a esse quando disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe se fez. A vida estava nele e esta era a luz dos homens. Para João, o Verbo era o poder criador de Deus e Deus era a luz. E, portanto, como criatura de Deus, toda a criação era lucigênita, ou seja, eram criados pela luz e eram luz. E Jesus também fez essa mesma referência quando no Sermão da Montanha, após a apresentação das chamadas bem-aventuranças, disse: vós sois a luz do mundo. E o trabalho da ciência foi justamente o de revelar o que essas figuras de linguagem utilizadas por Jesus e por João Evangelista queriam de fato dizer. E por falar em luz, não podemos deixar de fazer menção também às grandes descobertas de Albert Einstein. A teoria da relatividade nasceu de algumas descobertas obtidas no começo do século XX pelo gênio do físico alemão Albert Einstein. Suas ideias foram geniais justamente porque, partindo de observações quase banais, desembocavam em conclusões revolucionárias e que surpreenderam todo mundo de sua época e ainda hoje parecem estranhas à maioria das pessoas. A razão da surpresa foi justamente a luz, que então revelou aos físicos parte da sua complexa natureza. A luz não se move do mesmo modo que os corpos físicos comuns, como os carros ou até mesmo os planetas. Ela nunca altera a sua velocidade, não importa o que lhe aconteça. O próprio tempo é obrigado a se contorcer para que ela mantenha o seu movimento inalterável. Isso, naturalmente, não acontece, por exemplo, com um carro em movimento, sendo que, neste caso, a velocidade depende de quem o está observando. Para um observador correndo em outro carro ao seu lado, a mesma velocidade, para ele, o carro estará à velocidade zero, porque, sob esse ponto de vista desse observador que segue outro carro em paralelo, ao olhar para o carro, ele o verá como que parado. Já para um observador fixo, o carro segue a uma determinada velocidade estabelecida no seu velocímetro. Mas se em vez de um carro, os dois observadores vissem um raio de luz em movimento, sua velocidade nunca se alteraria. Ela se afastaria a 300 mil quilômetros por segundo, tanto de um observador em repouso como de um observador em movimento. Einstein conta que se deparou com esse paradoxo quando tinha apenas 16 anos. E apesar da pouca idade, ele logo se convenceu de que tinha topado com uma coisa nova no universo. 10 anos depois, resolveu o enigma afirmando que, se a velocidade da luz não se altera, então, de alguma forma, é preciso que o tempo e o espaço se deformem. Existem algumas experiências que podem ser feitas
para comprovar estas deformações do espaço-tempo, verdadeiros malabarismos temporais que fogem completamente aos nossos conceitos da física clássica. Esses pequenos conceitos que apresentamos, que mal arranham a superfície dessa teoria revolucionária, já são mais do que suficientes para mexer definitivamente com a nossa visão da ciência e de suas relações com o nosso cotidiano. Vocês não concordam, por exemplo, que essa brutal quebra de paradigmas, quando tínhamos como tempo uma coisa constante, uma coisa inalterável, o espaço da mesma forma, e Einstein nos traz uma ideia de que esse conceito espaço-tempo pode ser deformado, alterado, trazendo essa quebra de paradigma imensa para a física, né? Ela por si só é mais do que suficiente para começarmos a perceber a realidade de todos aqueles atributos do espírito livre que nos são apresentados na literatura espírita e que parecem tão inverossímeis à maioria daqueles que lhe tomam conhecimento. Mas, além de Einstein, muitos outros cientistas também se esforçaram bastante para responder a perguntas do tipo: de que são feitos os nossos corpos? E o mundo que vivemos, como ele é constituído? Estas são perguntas que todos se fazem desde os tempos mais remotos e que alguns tentam responder. O próprio Papa João Paulo II, ao visitar um verdadeiro templo da ciência moderna, o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, localizado em Genebra, na Suíça, o maior laboratório internacional de pesquisas do mundo, dedicado a pesquisar as leis básicas que regem o universo, declarou: o que eles tentam esclarecer como pesquisadores são os mistérios da matéria. Por esse motivo, não são apenas os mundos científico e cultural, mas os próprios homens os que se interessam pelo assunto, pois o que se revela aqui é parte dos seus próprios segredos. Existem na matéria elementos fundamentais e indivisíveis? Que tipo de energia atua entre eles? Quanto mais progressos são feitos pelas pesquisas, maior é o número das questões essenciais que surgem. E esta luta para entender os mistérios da matéria, como já o dissemos, não é recente. Ela se perde na origem dos tempos. Podemos citar um exemplo da Grécia Antiga, quando por volta do ano 450 a.C., Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera elaboraram a teoria da estrutura atômica da matéria, com unidades infinitas e indivisíveis movendo-se no vazio, chamados átomos. O conceito do átomo como elemento indivisível e componente da matéria é tão antigo que quase todos os conhecem. Mas o que nem todos sabem é que o conceito de átomo com que trabalham os cientistas de hoje tem muito pouco a ver com os duros e indivisíveis grãos de matéria imaginados pelos filósofos da Grécia Antiga. A nova visão do átomo é basicamente fruto de uma teoria, a mecânica quântica, que a partir dos anos 1920 bombardeou algumas das ideias mais consolidadas da física. Nesse estranho mundo da física quântica, o senso comum não é uma bússola confiável. Alguns componentes do átomo, por exemplo, ora se comportam como partículas, feito bolinhas de gude, ora se comportam como ondas, iguais às que se produzem na superfície da água.
O caminho percorrido por essa nova ciência é tão fascinante quanto as suas próprias afirmações. Desde o início do século passado, que o fenômeno da radioatividade já era conhecido e foi estudando a emissão de energia de átomos pesados e instáveis de elementos químicos como o urânio, que o neozelandês, radicado na Inglaterra, Ernest Rutherford, descobriu novas partículas, as quais denominou partículas alfa. Rutherford teve, então, a ideia de utilizar essas ínfimas partículas, menores ainda que um átomo, para estudar o próprio átomo. Isso lhe permitiu, de saída, uma descoberta sensacional, a de que, ao contrário do que se pensava, os minúsculos átomos são constituídos de imensos espaços vazios. A maior parte da massa do átomo se concentra em um núcleo central de carga elétrica positiva. Ao redor desse núcleo e a determinada distância dele ficam os elétrons de carga elétrica negativa. Essa descoberta permitiu a Rutherford comparar os átomos ao nosso sistema solar. O núcleo seria o Sol e os elétrons, movendo-se em órbitas precisas ao seu redor, seriam os planetas. Mas o modelo elaborado por Rutherford esbarrava numa séria dificuldade. É que, de acordo com a teoria clássica da física, ao se moverem continuamente ao redor do núcleo, os elétrons deveriam perder continuamente parte de sua energia. O resultado disso seria nada menos que uma tragédia, literalmente o fim do mundo, pois à medida que fossem perdendo energia, as órbitas dos elétrons seriam cada vez menores, até que chegaria o momento que se chocariam com o núcleo. Assim, se a comparação de Rutherford fosse correta, todos os átomos, em determinado momento, deveriam desabar sobre si mesmos. Mas, para a felicidade geral do universo, não é isso que acontece. Os elétrons se mantêm em movimento sem nenhuma perda de energia. O primeiro a querer explicar esse fenômeno, que violava as leis da física conhecida, ainda no começo do século XX, foi o dinamarquês Niels Bohr. Após visitar Rutherford em Manchester, na Inglaterra, no ano 1912, Bohr conseguiu deduzir uma fórmula para determinar os diferentes níveis de energia que poderiam ser ocupados pelos elétrons. Outro nome importantíssimo nesse processo é o do físico alemão Max Planck. Ele constatou que qualquer tipo de radiação, a luz, por exemplo, só pode ser transmitida e absorvida em quantidades discretas de energia. Isso significa que o fluxo de energia é formado por uma quantidade de pequenos pacotes de energia chamados quanta, plural de quantum. Depois vieram outros nomes, como o francês de Broglie, o alemão Max Born e o austríaco Erwin Schrödinger, que foram acrescentando novas descobertas e novos conceitos, os quais não vamos detalhar, pois não é o nosso objetivo. O que nos importa compreender nesse momento é que essa sucessão de descobertas nos levou a uma sequência de conceitos da estrutura de átomos baseado na descoberta de partículas cada vez menores. Partindo da ideia do átomo indivisível, descobrimos que ele era composto por partículas, como os elétrons, os prótons e os nêutrons. Daí se descobriram novas subdivisões e surgem nomes como os baryons e os mesons, até chegarmos à última conhecida, que são os quarks.
Mas o mais importante da descoberta dos quarks, creditada aos teóricos Gell-Mann e George Zweig, no ano de 1963, era de que, ao contrário das outras partículas, os quarks não eram diferentes para cada elemento do universo. Nesse caso, os quarks são semelhantes em sua estrutura, diferenciando-se apenas na forma com que se apresentam e na forma com que se combinam para formar as partículas maiores, que por sua vez formarão os átomos dos elementos, aqueles mesmos elementos químicos da tabela periódica que aprendemos e estudamos no nosso curso, na nossa formação em Química. Mas, recentemente, foi anunciada com grande impacto a descoberta de uma nova partícula, o bóson de Higgins, que foi denominada de partícula de Deus, uma vez que seria o componente primário de tudo o que existe no universo. Contudo, essa assertiva de caráter teórico, que somente foi demonstrada em laboratórios muito recentemente, ainda está em fase de estudo para comprovação científica de seus princípios. Tudo isso, por mais surpreendente que possa nos parecer, foi previsto no próprio Livro dos Espíritos, um livro publicado em meados do século XIX, quando, em uma pergunta subsequente desse mesmo capítulo 2, os orientadores espirituais afirmaram para Kardec que toda a matéria era formada de um só elemento primitivo. Tal ideia, que parecia totalmente fora de propósito para o conhecimento da época, como podemos verificar, na verdade está totalmente ajustada às mais recentes e impactantes descobertas da ciência. Diante dessa constatação, nós nos lembramos do conceito da fé raciocinada, a que nos referimos no início de nossos comentários, para recordar outra afirmativa importante de Kardec, inserida no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando disse: fé inabalável é somente a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Bem, meus irmãos, esses eram os comentários que tínhamos a apresentar na noite de hoje. Espero que tenham sido úteis para todos aqueles que nos acompanharam em nossa apresentação. Gostaríamos ainda de sugerir para aqueles que tiveram a sua curiosidade estimulada para entender um pouco mais a complexa relação entre ciência e religião, que busquem conhecer as obras de um grande cientista brasileiro, o físico de renome internacional Marcelo Gleiser. Ele tem diversas obras publicadas, todas muito interessantes, mas a mais recente, cujo título é O Universo, o Homem e seu Espírito, guarda íntima relação com os assuntos que tratamos na noite de hoje. E assim, agradecendo a atenção de todos, nos despedimos. Boa noite.